Bom dia, Bruna. Primeirona entrar na sala hoje, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Eita, sem microfone hoje, Bruna? Não, tô aqui, bom dia. Ah, então tá. Tem muitas perguntas hoje, viu? Ixi, meu microfone tá falhando. Não, tá não. Tá normal aqui para mim. Deixa eu esperar a galerinha entrar aqui para a gente começar. Deixa eu ver quem que já está aqui comigo. Bianca, bom dia. Ariane, bom dia. A Bruna, já falei bom dia. Marcela, bom dia. William. Tarará. Bom dia, bom dia. Bom dia. Beleza, beleza. Marcela continua sem microfone, né? Beleza. Cadê a Carolzinha que eu não vi aqui ainda? Ah, bom dia, Carolzinha. Bom dia, bom dia. William também, bom dia para você. Só mais um minutinho, gente. Eu entrei um minutinho mais cedo, tá? Aí bom dia, Carolzinha. A gente vai esperar só mais um minutinho para iniciar, tá? Para começar a nossa aula de hoje. Só para dar uma lembrada, a aula passada eu falei assim um início muito rápido sobre Bronstein e Lowry. Eu vou ter que dar uma voltadinha, né, para pegar o fio da meada, ok? Deixa eu ver. Beleza, já vou começar. Bom, ó, o primeiro conceito de ácido que a gente estuda, ácido base, né, que a gente estuda, é o conceito de Arrhenius, que é o mais antigo, e a gente, né, introduz as funções inorgânicas com Arrhenius. Tá legal? Só para dar uma lembrada assim, oral rapidinha, para Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa ioniza-se, formando como único tipo de cátion H+. A gente viu que esse H+, por ser um próton, ele não pode ficar sozinho, ele reage, né? Ele se junta com água para produzir o hidrônio, o H3 ou mais. Certinho? Para Arrhenius, base é todo composto que em água dissocia-se, liberando como único tipo de ânion a hidroxila, o OH-. Gente, veja que o conceito de Arrhenius ele é um pouco restrito. Para ele, a gente faz a classificação apenas em solução aquosa. Esses dois conceitos aqui, eles são considerados conceitos mais modernos, porque para eles pode ser em qualquer meio, não precisa ser em meio aquoso. Por exemplo, para esse Bronstein e Lowry aqui, olha só a definição de ácido para eles. Ó, definição de Bronstein e Lowry para ácido. É toda espécie que doa próton H+ em uma reação química. Se em uma reação química, seja em qualquer meio, viu? Meio aquoso, meio alcoólico, qualquer meio, se a espécie naquela reação química perder um próton H+, vai ser um ácido para Bronstein e Lowry. E a substância que recebeu um próton H+ em uma reação química, certo? Vai ser uma base, segundo o conceito de Bronstein e Lowry. E eu estava justamente nesse exemplo aqui, ó. O HCl em solução aquosa está liberando como único tipo de cátion o H3 ou mais. Então, o HCl é um ácido de Arrhenius, beleza? Pela definição de Arrhenius, HCl é um ácido. Agora, vamos olhar sob o ponto de vista de Bronstein e Lowry. O HCl tem um H, não é? E vai ficar o Cl sozinho. Portanto, o HCl vai perder esse H aqui, ó. O HCl vai doar um próton H+. Então, nós vamos chamar o HCl também de ácido de Bronstein e Lowry. Detalhe, o HCl é um ácido de Arrhenius e também é um ácido de Bronstein e Lowry. Agora, veja só a água. Ela tem 2 hidrogênios e quando a reação terminar, eu vou ficar com 3 hidrogênios. Portanto, a água vai receber um próton H+. Então, para Bronstein e Lowry, a água é uma base. Só que a base, né, a água, não é uma base para Arrhenius. Beleza? Arrhenius, né, diz que base é quando em água libera hidroxila. Aqui ele está considerando a própria água como uma base.
Então, a água para Bronsted é uma base, mas para Arrhenius ela não é uma base. E outra coisa, para Bronsted e Lowry, eu sempre vou ter uma reação reversível. Então, eu posso pensar na reação direta e pensar na reação inversa. Vamos pensar na reação inversa agora. O H3O+, vai perder um H para virar água, ó. Certo? Tem 3, vou ficar só 2. Então, o H3O+, vai perder, vai doar um próton H+. Se ele doa próton H+, na reação, ele é um ácido, segundo o conceito de Bronsted e Lowry. O Cl- está sozinho. Quando voltar, vai ficar um H junto com o Cl. Então, o Cl- vai receber um próton H+. Para Bronsted e Lowry, numa reação química, quem recebe próton H+, é uma base. Tá? Inclusive, Bronsted e Lowry criou o conceito de par conjugado. O que é um par conjugado? Olha para mim, é um ácido e uma base de Bronsted e Lowry, cuja única diferença é um H+. Aqui eu tenho um ácido, tenho uma base. A única diferença entre eles é um hidrogênio, ó, um H+. Então, eles formam um par conjugado. Aqui é a mesma coisa, ó, uma base e um ácido. A única diferença entre eles é um próton H+. Então, aqui eu tenho um par conjugado. Legal? Gente, é importante você saber o seguinte, ó. A base conjugada de um ácido é sempre o ânion do ácido. Ok? Então, ó, o ânion de um ácido é chamado de base conjugada do ácido, porque a única diferença entre eles vai ser um H+. Outra coisa que eu falei para vocês. Ah, não, ó, esse aqui é um exercício para a gente discutir juntos. Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Eu tenho aqui o NH3, está reagindo com a água e está produzindo NH4 ou H-. Pessoal, deixa eu começar a interagir, senão às vezes eu vou muito rápido, às vezes devagar. Quando a gente interage, fica melhor. Vamos começar com o William hoje. William, bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bem? Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta, William. O HCl é um ácido de Arrhenius? Sim, Por quê? Justifica para mim que ele é um ácido de Arrhenius. porque em solução aquosa ele libera como único tipo de cátion o H+. Que depois vira H3 ou mais. Isso. Agora eu quero saber o seguinte. A amônia, o NH3, é uma base de Arrhenius? O NH3 é uma base de Arrhenius? Pelo conceito dele, não. Vamos ver. O que é base de Arrhenius? Libera como único tipo de íon a hidroxila. O único tipo de ânion, a Ânion a hidroxila. hidroxila. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei amônia em água. Dá uma olhada. O único ânion liberado aqui foi a hidroxila. Não é? Sim. William? Sim. Então, o NH3 é uma base de Arrhenius, sim. Concorda ou não? Ah, porque é molecular, né? Exatamente. Ó, ele não tem hidroxila, mas não precisa ter hidroxila. Para Arrhenius, em meio aquoso, tem que formar ou liberar como único tipo de ânion a hidroxila. Então, a amônia é uma base de Arrhenius, sim. Joinha? Agora, Ok. eu vou pensar... Obrigado, William. Agora eu vou pensar segundo a visão, né, o conceito de Bronsted e Lowry. Dá uma olhadinha para mim aqui, por favor. Tem 3 hidrogênios na amônia. Quando a reação acontecer, vai formar o amônio, eu vou ficar com 4 hidrogênios. Gente, está claro para você que o NH3 vai receber um H? Ó, tem 3, vai ficar com 4, ele vai receber um H. Quem recebe, quem ganha H+, é base. Então, a amônia é uma base segundo o conceito de Bronsted e Lowry. Agora, veja a água. Ela tem 2 hidrogênios, ó, água. Ok? Vai virar hidroxila. Então, vai sair, vai perder um hidrogênio. Portanto, a água, nesse caso aqui, ela está doando um próton H+. Então, aqui, ela é um ácido segundo o conceito de Bronsted e Lowry. Vamos pensar na volta. O amônio tem 4 hidrogênios e vão ficar só 3. Então, o amônio é um ácido, ele vai perder um H+. Beleza?
A hidroxila, ela só tem um H e vai virar água. Então a hidroxila vai receber um H do amônio. Ok? Quem recebe H+, é uma base. Gente, eu vou voltar aqui, ó. Ácido é toda espécie que perde, que doa H+. Base é toda espécie que recebe H+. E um detalhezinho, ó. Um detalhezinho. Nessa reação aqui, a água, ela está funcionando como base de Bronsted e Lowry. Nessa reação aqui, ela está funcionando como ácido de Bronsted e Lowry. Aqui já aparece mais uma diferença dos conceitos. Para Arrhenius, quem é ácido é sempre ácido. Quem é base é sempre base. Para Bronsted e Lowry, a substância numa reação química pode funcionar como base, numa outra reação química pode funcionar como ácido. Entendeu isso? Então depende da reação química, a substância é classificada como ácido de Bronsted e Lowry ou como base de Bronsted e Lowry. Agora vamos chamar a Bruna para participar aqui um pouquinho comigo, por favor. Bruna, bom dia. Oi. Bom dia. Bruna, quais são os hidrácidos fortes? HBr, HCl e HI. Beleza. Então, o HCl é um ácido forte. Eu não sei se você lembra, Bruna, da última aula. Isso é muito importante, isso cai bastante. Ó, quando você tem um par conjugado, se a substância é forte, o conjugado é fraco. Você falou que o HCl é um ácido forte, beleza? Se o HCl é um ácido forte, o Cl- nessa reação aqui é uma base fraca. Sempre ao lado, né? Sempre ao lado não. Sempre que você tem um par conjugado, se um deles é forte, o outro é fraco e vice-versa. Deixa eu explicar isso para você não ter que decorar. Vamos ver se você capta a minha mensagem. Ó, o HCl, ele é forte. Então, ele ioniza muito. Portanto, esse equilíbrio aqui, ele está muito deslocado para a direita. Nós formamos muito produto, porque o HCl adora dar da H+, ele é forte. Gente, se o equilíbrio está muito voltado para a direita, óbvio que ele está pouco voltado para a esquerda. Significa que o Cl- ele não vai receber muito H para deslocar o equilíbrio para a esquerda. Tá? Então, se esse daqui adora dar próton, aquele lá detesta receber. Se esse daqui é forte, aquele lá é fraco. Então, no par conjugado, se um deles é forte, o outro é fraco. E outra coisa que eu te falei, rapidão na segunda-feira. Do mesmo lado do equilíbrio, ou as duas substâncias são fortes, ou elas são fracas. Então, se você descobrir, ó, eu sempre tenho 4 itens aqui, não é? Ó, ok? Se você descobrir a força de um deles, descobriu de todos. Veja comigo aqui. O HCl é forte, então a base conjugada dele é fraca. Agora, do mesmo lado do equilíbrio, ou você tem duas coisas fortes ou duas coisas fracas. Então, se o ácido é forte, aqui a água vai ser forte também. Do mesmo lado, são 2 fortes ou 2 fracos. Se o HCl é forte, o Cl- é fraco. Do mesmo lado, você vai ter também duas coisas, fortes ou fracas. Se ele é fraco, esse aqui também vai ser fraco. Joinha? Bruna, volta comigo aqui, por favor. Oi. Quais são as bases fortes da química? Da família 1A e 2A, com exceção do hidróxido de magnésio. Excelente, excelente, Bruna, excelente. Então, a amônia seria uma base forte ou uma base fraca? Base forte. Hello? Amônia? Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Esse espaço que eu dou aqui é porque você cometeu algum erro. Amônia... É uma base fraca? Isso, cuidado, ó. Ela é solúvel, né? Mas ela é fraca. Ah, é verdade. É a Confundi. única base fraca solúvel que tem. Certo? Fortes é da 1A,
2A menos o magnésio. Então, ó, ela não dá nem não A, nem não dá 2A. Então, ela é uma base fraca. Então, comigo, Bruna, se ela é fraca, o par conjugado dela, o amônio, vai ser o quê? Forte. Forte. Aí, se ela é fraca, a água aqui vai ser o quê? Fraca. Fraca. Porque do mesmo lado, ou tem duas coisas fortes ou duas coisas fracas. Se você falou que o amônio é forte, a hidroxila aqui também vai ser forte. Entendeu, Bruna? Entendi. Certinho? Então aqui, ó, eu tenho, né, uma base fraca, beleza? E você viu que nesse caso a água está funcionando como ácido e na equação anterior estava funcionando como base. Gente, agora eu tenho esse exemplo aqui. Ó, HCl está reagindo com amônia, está produzindo amônio e Cl-. Gente, acompanha comigo, por favor. O HCl vai virar Cl, então ele vai perder um H. Quem perde H é um ácido, segundo o conceito de Bronsted e Lowry. A amônia tem 3 Hs e ela vai ficar com 4, ó. Portanto, a amônia vai receber um H+. Quem recebe H+, é uma base para Bronsted e Lowry. Voltando, o amônio tem 4 hidrogênios, vão ficar só 3. Ele vai perder um H. Quem perde é um ácido. O Cl-, ele está sozinho e vai ficar junto com H. Portanto, o Cl- vai receber um H do amônio. Quem recebe H é uma base conjugada. Agora eu queria a Carolzinha, por favor. Carolzinha? Oi. O HCl é um ácido forte? Sim. Se ele é forte, nessa reação aqui, o Cl- vai ser o quê? Fraco. A amônia, nessa reação aqui, ela é forte ou fraca? É forte também. Isso, do mesmo lado, ou só 2 fortes ou 2 fracos, não é? O Cl- é fraco, então o amônio aqui, nessa reação, ele vai ser fraco. Vai ser fraco também, né? É isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Carolzinha. Deixa eu ver aqui que eu tenho na sequência aqui. Gente, olha para mim aqui, ó. É só para enfatizar, porque eu já te falei. Par conjugado é um ácido e uma base de Bronsted e Lowry, cuja única diferença é um H+. Quando você tem um ácido e uma base de Bronsted e a diferença é um H+, você diz que eles formam um par conjugado. Agora, outro exemplo aqui, ó. Exemplo, gente, mas esse exemplo aqui é aquele que eu já te falei e eu já comentei quem são os pares conjugados. Então eu vou passar bem rapidamente. Ó, amônia, certo? E o amônio, eles são ácido base e a única diferença é um H+. Então eles formam um par conjugado. Olha lá, ó. Amônio, amônia, par conjugado. A água e a hidroxila têm como única diferença um H+. Então aqui nós vamos ter também um par conjugado. Aqui é a mesma coisa, ó. O HCl e o Cl-, né? Par conjugado, ok? H2O e o H3O+, também par conjugado. A Samanta está na sala hoje ou não? Tô sim. Samanta não perdeu uma aula. Parabéns, Samanta. Ó, é só para ver como é que você está de memória, viu? Eu quero saber de você o seguinte. Amônia é base forte ou base fraca? Fraca. Fraca, porque forte só da família 1A ou família 2A, menos o hidróxido de magnésio. E o HCl, Samanta, é um ácido forte ou fraco? Forte. Beleza? Detalhe, se ele é forte, HCl forte, o Cl- vai ser fraco. Se a amônia é fraca, o amônio é forte. Então, no par conjugado, sempre que um é forte, o outro é fraco e vice-versa. Obrigado, Samanta. Gente, aqui ó, está a tela para a gente fechar o trem. Olha lá, no par conjugado, se o ácido é forte, a base será fraca e vice-versa. Ok? Se um é forte, o outro é fraco. Agora, vamos, alguma pergunta no conceito de Bronsted e Lowry? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ariane, entendeu direitinho isso, como funciona? Entendi.
Beleza, garotinho? Então eu posso continuar? Agora eu vou trabalhar com o conceito de Lewis. Conceito de Lewis. Gente, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está com o microfone para, que eu me lembro, né? Para participar. Ó, a Bianquinha eu sei que tem microfone. Bianca, você pode me ajudar aqui numa questão? Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acredito que você, como é muito específico, talvez você não lembre, tá? Mas eu vou te perguntar só para ver como é que você está de memória. Ó, para Lewis, a estrutura da substância tem que ter um detalhe para ele ser ácido ou para ser base. Você, por um acaso, lembra quando você vai ter um ácido de Lewis e uma base de Lewis? Bianca, você lembra? Não lembra? Eu acho que a Bruna, ela me falou semana passada, eu acho que ela lembra. Bruna, você lembra? O que é um ácido? Na verdade, eu não lembro. Não Mas tem lembra? a ver com elétrons livres? Exatamente, tem a ver com elétrons livres. É assim, Bruna, ó, quando na fórmula tem algum átomo que tem 2 elétrons livres sobrando, que podem ser doados para fazer uma ligação dativa, vai ser uma base. Agora, se a espécie puder receber, se a espécie poder, né? Não. Se a espécie conseguir receber um par de elétrons, ela vai ser um ácido. Deixa eu pôr a telinha aqui para ficar mais claro. Ó, olha lá. Ácido é toda espécie que pode receber um par de elétrons através de uma ligação dativa. Certo? Então, ó, se a espécie puder receber um par de elétrons, ela vai ser um ácido segundo o conceito de Lewis. Joinha? Agora, só um detalhezinho. Deixa eu trocar uma ideia com a Rafaela. Rafinha, aparece aí, por favor. Só tem o microfone lá na casa delas e a Bianca está usando. Ok, eu entendi. Então, Carolzinha, venha comigo aqui, por favor. Oi. Eu quero saber o seguinte. Para ser ácido de Lewis, a espécie pode receber elétrons, tá? Não é isso? Isso. Agora, Carol, se ela pode receber elétrons, é porque ela tem muito elétrons ou porque ela tem uma carência de elétrons? Uma carência. Isso. Sabe quem tem carência de elétrons? Cátions. Tem carga positiva. Se ele tem carga positiva, tem uma carência de elétrons, pode receber elétrons. Então, na química, todos os cátions, eles funcionam como ácidos de Lewis. Ok? Então, se aparecer numa prova um cátion numa reação química, certeza, esse cátion é um ácido de Lewis. Por quê? Porque ele pode receber um par de elétrons através de uma ligação dativa. Tá certo? Gente, isso não vai ter dificuldade para você. Se for um cátion, com certeza é um ácido de Lewis. Só que pode aparecer uma molécula neutra, sem carga, e ela ser ácido de Lewis. E só tem 2 exemplos que caem. Se você conseguir guardar esses 2 exemplos, matou. Um deles é o BF3, o trifluoreto de boro. E o outro é o cloreto de alumínio, o AlCl3. Eu vou te explicar por que eles podem receber um par de elétrons numa ligação dativa. Eu queria que você prestasse atenção aqui, por favor. Ó, desculpa. O trifluoreto de boro tem essa fórmula de Lewis aqui, tá? Carolzinha, aproveita que você está com o microfone aberto aí. Conta para mim quantos elétrons o boro tem na camada de valência nessa substância. 6. 6. 2, 4, 6. Ele está seguindo a regra do octeto, Carol? Não. Ele precisa seguir a regra do octeto? Não, ele sofre hibridação. Exatamente. Ele sofre hibridação. Quem sofre hibridação
normalmente não segue a regra do quinteto e não precisa seguir. Ele fica estável mesmo sem seguir a regra do octeto, mesmo sem completar 8 elétrons na última camada. Tá? Carolzinha, volta. É o seguinte, Ok. ele tem 6 na última camada. Ele precisa ter 8? Não, Ele pode ter 8? pode. Pode. Então, ele pode receber 2. Se ele pode receber um par de elétrons, ele é um ácido segundo o conceito de Lewis. Tá certo? Carolzinha, tudo que eu te falei para o boro nessa molécula, vale para o alumínio nessa molécula aqui. Tá ok? Aqui, ó, o alumínio, ó, 2, 4, 6. Mesma coisa. É da mesma família. Boro e alumínio é da mesma família. Eles são da mesma família. Então, aqui o alumínio, ele completou 6, não precisa ter 8, porque ele sofre hibridação também, tá? Mas ele pode ter 8. Então, ele pode receber 2, portanto, aqui nós vamos ter, né, um ácido de Lewis também. Carolzinha, ficou claro para você? Ficou. Agora, sabe os exemplos que caem em vestibular? Ó, cátions, BF3 e a LCl3. São os exemplos que caem. Se você conseguir guardar isso, você mata qualquer exemplo de ácido de Lewis que cai em vestibular. Tá certo? Agora eu vou te falar outra coisinha, Carol. O alumínio é metal, não é? Sim. O cloro é um metal, halogênio, família 7A. Normalmente, quando eu ligo um metal e a metal, que tipo de ligação eu tenho? Iônica. Então, só que aqui é uma exceção, tá? Aqui é uma exceção. No AlCl3, entre o alumínio e o cloro, nós não temos ligação iônica, nós temos ligação covalente, tá? Deixa eu te explicar por quê. Ó, a gente fala que ligação iônica é quando você tem metal ligado em metal. Só que a definição correta, Carolzinha, é assim. Ligação iônica é quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos é maior ou igual a 1,7. Certo? Você mede a eletronegatividade. Aí você faz a diferença. Se ela for maior ou igual a 1,7, você tem uma ligação iônica. Se ela for menor, é ligação covalente. No caso do alumínio e do cloro, se você calcular a diferença de eletronegatividade, ela não fica maior que 1,7, fica menor. Então, nós vamos ter uma ligação covalente entre o alumínio e o cloro. Só que é o seguinte, essa é a única exceção também que tem, certo? Se você pegar o metal alumínio e o ametal cloro, como a diferença de eletronegatividade é pequena, a ligação é covalente e não é iônica. Portanto, o cloreto de alumínio é um composto covalente. Ele é molecular, ele não é iônico. É muita informação, né? Mas, Carolzinha... deu para entender. Beleza? Legal? Beleza. Então, ótimo. Então, ácido de Lewis é a substância que pode receber um par de elétrons. Quem vai ser a base de Lewis? Carol? Aqui pode doar um par de elétrons. Isso. Ah lá. Ó, é toda espécie que pode doar um par de elétrons através de uma ligação dativa. Bom, se a substância pode doar, eu coloquei entre aspas aqui, porque não é doar mesmo, né? Ligação dativa é um compartilhamento. Mas como esses elétrons partem da base, eu coloquei doar. É como se ela tivesse... Mas não é. Ela está emprestando, ela continua usando. Se ela puder emprestar, doar um par de elétrons, se ela tiver elétrons sobrando, vai ser uma base de Lewis. Se ela tem elétrons sobrando, é óbvio que ela vai ser um ânion. Gente, então guarda para mim. Todo cátion é um ácido de Lewis. Todo ânion é uma base de Lewis. Joia? Só que eu posso ter uma molécula neutra, sem carga negativa, e ela ser uma base de Lewis. Os dois exemplos que caem. Na química inorgânica, o exemplo que cai é a amônia. Na química orgânica, são as aminas. Vamos explicar por que a amônia é uma base de Lewis. Olha para mim. Ela está na família 5A. Se ela completar
Se ela fizer 3 compartilhamentos com hidrogênio, ela completa 8 elétrons na camada de valência. Está aqui, ó. A amônia tem essa fórmula de Lewis aqui. Você viu? Sobraram aqui 2 elétrons, sobrou um par de elétrons que pode ser emprestado para fazer uma ligação dativa. Se tiver sobrando um par de elétrons para fazer ligação dativa, você vai ter uma base de Lewis. Joia? E nas aminas, pessoal, amina, a gente vai aprender química orgânica daqui a pouquinho, tá? Eu tiro um H ou 2 ou 3 e coloco o radical orgânico. Ou seja, nas aminas continuam esses 2 elétrons aqui disponíveis. Então, a amina tem caráter básico. Você tem que saber que a amina é base orgânica. A amina tem caráter básico. Certinho? Então, voltando, ácido de Lewis que podem cair. Qualquer cátion, BF3 e a LCl3. Bases de Lewis que podem cair. Qualquer ânion, amônia e, se for na química orgânica, as aminas. Se você guardar para mim que o NH3 é uma base de Lewis, que o BF3, a LCl3 são ácidos de Lewis, gente, beleza, eu já vou ficar sossegado. Aqui eu tenho um exemplo, ó, BF3, tá vendo, ó, tem 6, ele pode receber 2, né? Portanto, é um ácido de Lewis. E aqui nessa molécula HF, eu tenho par de elétrons sobrando. Esses pares de elétrons aqui podem ser emprestados. Então, HF, nessa reação aqui, ele está funcionando como uma base. Ok? Tá vendo? Ó? Esse par de elétrons aqui, ó, esse par de elétrons aqui vai ser emprestado para o boro. Aí, ó, certo? Então, aqui nós temos um ácido de Lewis, porque ele está recebendo um par de elétrons na ligação dativa. Isso aqui é uma base de Lewis, porque ele está doando, está emprestando o par de elétrons na ligação dativa. Joinha, pessoal? Vamos ver se eu acertei. Olha lá, ó, BF3 é um ácido de Lewis, porque ele vai receber o par de elétrons, certo? E o HF é a base de Lewis, porque ela vai emprestar esses 2 elétrons aqui, ó, para o boro. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplo. Aqui tenho. Esse daqui é para você fazer. Tá? Então eu tenho, ó, H+, mais amônia, dando o amônio. Você vai classificar o H+ e a amônia para mim em ácido ou em base, segundo o conceito de Lewis. Pode sim, por favor, pode sim. Rapidão. Beleza, beleza. E aí? Ô, William, deu certo aí ou não? William? Oi. Deu certo? Sim. Quem é o ácido de Lewis nessa reação? Cara, ele não tinha feito, meu. Ô, você tá dormindo, filho? Não, tava tomando água. Ah! Quem é o ácido de Lewis aqui nessa Não reação? dava tempo. Ih, Carolzinha, me acode aí, por favor, Carol. É o É o H+? O H+ é o ácido de Lewis? É. Todo cátion funciona como ácido de Lewis. Agora, quem está emprestando o par de elétrons para ele? Amônia. Esse par de elétrons aqui, ó, vai ser emprestado para o H+. Joia? Então, a amônia é a base de Lewis. Olha lá, o H+ é o ácido de Lewis e a amônia é uma base de Lewis. Ah, só um detalhe, gente, ó, tem aluno que pergunta, aqui é um ácido de Lewis, aqui é uma base de Lewis. Só que isso aqui não é sal de Lewis, não existe sal de Lewis, viu? A gente chama o resultado aqui de complexo iônico, ok? Mas a gente não chama de sal, não existe sal de Lewis. Tem o ácido, tem a base, e aqui você tem um complexo, mas você não chama de sal, não. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem mais um aqui. Vai, por favor. Mesma coisa. Gente, procura não tomar água agora para você conseguir fazer o exercício. Tá? A hora que faltam 5 minutos. Aí você toma água de boa.
Então faça para mim aqui. Bruna, esse aqui é nós, viu? É nós. Amônia Opa, já deu? é a base Amônia de é a Lewis. base, porque tem esse par de elétrons aqui disponível para emprestar. Isso. E o BF3 é o ácido. Deixa eu te falar. O boro aqui no BF3, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Ele não precisa ficar com 8, né, Bruna? Não. Porque ele sofre hibridação. Confere? Isso. Ele não Confere. precisa, mas ele pode. Então, esse par de elétrons aqui, ó, do nitrogênio, pode ser emprestado para ele através de uma ligação dativa. Tá certo? Então, ele vai funcionar como ácido de Lewis. Ô, Bruna, pode ser assim, se você acertar, eu te levo um bombom quando a aula voltar. Qual é a hibridação do boro no BF3? Vixe, peraí, deixa eu pensar. Qual é a hibridação do boro no BF3? Não é SP3? Então, eu vou te falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Olha para mim aqui. O boro, ele está fazendo quantas ligações? 3. 3. Então, ele envolveu 3 orbitais para fazer as 3 ligações. Certo? Um orbital é sempre o S. Se ele fez 3, precisou de quantos P? 2. 2. Então é SP2. Ah, tá. Beleza. Entendeu? SP2, um S mais 2P para completar as 3 ligações. Por exemplo, Bruna, no CH4, qual é a hibridação do carbono? SP3. SP3, porque ele fez CH4 fez 4 ligações, um S e mais 3P, no total 4, SP3. Beleza. Vamos ver se você acertou esse exercício aqui. Olha lá, o NH3 é a base de Lewis, porque ela vai emprestar esse par de elétrons para o B. Tá? E o BF3 vai receber o par de elétrons na ligação dativa, é o ácido de Lewis. Joia? Gente, é o último exemplo aqui. Deixa eu ver se é o último. Opa, eu dou. Nossa senhora. Aí, ó. Deixa eu te falar. Esse aqui eu vou fazer, porque já está até mostrando aqui através da seta. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui um par de elétrons na amônia, e a gente aprendeu que o alumínio, no AlCl3, ele tem 6, mas pode ficar com 8, então ele pode receber 2. Joinha? Então, esse par de elétrons aqui, ó, vai ser emprestado para o alumínio, tá bom? Gente, quem recebe o par de elétrons é o ácido. O alumínio vai receber, então essa molécula aqui é o ácido de Lewis. E a amônia que vai emprestar, que vai doar, entre aspas, o par de elétrons, é a base de Lewis. Gente, eu falei uma coisa errada aqui. Eu falei que o AlCl3 é uma molécula, tá certo isso? O AlCl3 é uma molécula. O alumínio é metal, o cloro é ametal, e eu chamei isso de molécula. Eu estou certo? Tá certo. Sim. Isso, porque aqui é uma exceção, né? Ó, mesmo tendo metal e ametal, como a diferença de eletronegatividade é menor que 1,7, essa ligação aqui ela tem caráter molecular, caráter covalente. Então, sim, o AlCl3 ele é uma molécula. Caiu na UFO isso daí já, tá? Ele queria saber se o AlCl3 era iônico ou molecular, ou né, tinha ligação covalente. Resposta, ele é molecular, justamente por causa da diferença de eletronegatividade. Gente, para fechar, presta atenção aqui que isso aqui é legal. Ó, arrênios é o conceito mais restrito que tem na química. Para arrênios, a classificação só vale em solução aquosa. Bronsted e Lowry, ele é um pouco mais abrangente que arrênios. Agora, o modelo de todo, né, os três conceitos, mais abrangente é o de Lewis. Eles vão me interromper daqui um minutinho, tá? Eu vou continuar falando, eu vou me despedir. Gente, obrigado, até sábado, mas eu vou continuar falando até eles cortarem, tá? Por que é legal você saber isso? Pelo seguinte, se você descobrir que uma substância é um ácido de arrênios, com certeza essa substância vai ser um ácido de Bronsted, com certeza ela vai ser um ácido de Lewis.
mas a recíproca não é verdadeira. Se você tiver um ácido de Lewis, ele pode não ser de Bronsted, pode não ser de Arrhenius. Tá certo? Então, ó, dos 3 conceitos, Arrhenius é o mais restrito e o mais abrangente é o de Lewis. Acabou. Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, eu não sei se vai dar tempo. Eu vou ter que fazer uma listinha disso,